a ecoterapia, ela tem como o cavalo como sujeito, né? Então, ecoterapia, eco vem do ecos, né? Que é o grego, e terapia do terapeia, né? Vem do grego. É terapias com cavalos, né? Na Segunda Guerra Mundial, os cavalos já foram muito bem utilizados para a reabilitação daquelas pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, os soldados. A ecoterapia é apenas um passeio a cavalo, não é assim? Não é. Não, aí você tem uma equipe multidisciplinar, onde você tem médico, você tem pedagogo, você tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? A psicóloga que vai estar com a gente ali, que vai estar atendendo, né? Olá, e aí, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um podcast. Hoje é quinta-feira, um novo episódio, e hoje nós temos um assunto bacana para falar. Nós vamos falar de ecoterapia, nós vamos falar de saúde, vamos falar de bem-estar, de sociabilidade, vamos falar de educação, vamos falar de um monte de coisa aqui, tudo no segmento, vamos dizer, animal, no segmento do cavalo, que ele, na verdade, é o protagonista. E para isso, eu estou recebendo aqui meu amigo Fernando Alexandre Leite, o Fer do Bem. Depois ele vai contar para a gente por que esse nome é Fer do Bem. Ele é pedagogo e é ele que coordena um projeto chamado Viva la Vida, que é o projeto de ecoterapia que acontece aqui em Poços de Caldas. Nós vamos saber aonde exatamente que acontece esse projeto e nós vamos contar tudo para você, tá bom? Fernando, você tá bom? Tudo bem, Marquinhos, obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado você por aceitar vir aqui falar com a gente. Obrigado, é um prazer enorme estar com você aqui, com o Lucas, né? E participar desse podcast que está sendo um sucesso maravilhoso aí para o Brasil e o mundo. Legal. O Fernando já é meu amigo de muito tempo. O Fernando, a família dele, né? A família Leite, ouvinte meu do rádio, de rádio para rádio, né? Isso. Quanto tempo. E a gente fica contente de saber que o Fernando está aqui junto com a gente. O Lucas tem me falado tanto para trás. Para você levar o Fernando, ele tem um trabalho bacana de ecoterapia, né? E nós vamos saber, né, Fernando? Aliás, como é que você foi parar nesse segmento? Porque eu me lembro quando você tinha van, né? Tinha van. Trabalhava com van. Trabalhei. E era o que eu sabia que você mexia. De repente você partiu para outro segmento. Como é que funciona isso? Como é que você chegou aí? Então, eu comecei a fazer pedagogia, né? Eu sou pedagogo. Eu comecei a fazer pedagogia em 2005, né? E meados aí de 2006, né? A gente trabalhava com transporte. A gente pegou uma licitação lá da PUC para poder levar alunos para um projeto lá na Fazenda Terra Nova, né? E a gente, um belo dia eu peguei e fui fazer esse serviço, que era o meu irmão que fazia. Vai para mim que hoje eu não posso. Eu peguei e fui. Cheguei lá, comecei a olhar, né? Vendo o pessoal trabalhar e tudo. Aí a professora Lilia Elster falou: Fernando, tudo bem? Eu falei: tudo bem, né? O que você faz na faculdade à noite? Eu falei: faço pedagogia. Pô, Fernando, tô precisando de um pedagogo aqui para trabalhar no projeto junto com a gente aqui, para aprender e tudo. Eu falei: então, né? Vou fazer então. Ela falou: então pode começar agora. Eu de carro social, de sapato. Vamos dar banho foi no tapa? Vamos dar banho no cavalo. Eu nunca tinha chegado perto de um cavalo, né? Que as pessoas sempre têm um preconceito de ser um animal muito grande, né? Uhum. Mas são animais dóceis, né? É um modo de você trabalhar, né? Mas tem cavalo que, por exemplo, eles pedem para não chegar por trás, né? Sim. Não é isso? É que, na verdade, o cavalo, ele tem duas partes do cérebro, né? Uma parte não comunica com a outra. Então, você sempre chega pela frente, né, do cavalo, pela lateral, e você toca o cavalo, você faz aquela amizade com o animal, você tem que ter aquele contato. O cavalo não é um objeto, ele é um ser vivo e ele se comunica, se relaciona com as pessoas. Até a gente, né, Fernando? Se alguém chega por trás de você já, opa, não é, não? E ele, aí você não tirando a mão dele, ele sabe que você tá ali junto com ele, né? E daí você começou, você dá aula hoje, né, Fernando? Hoje eu dou aula, sou professor do 2º ano fundamental, sou professor alfabetizador e professor do EJA à noite. Ah, legal. E daí você partiu para esse segmento. E quanto tempo você já está trabalhando com ecoterapia? Desde 2006. Trabalhando, coordenando, né? Coordenando desde 2010, né? Que em 2013 começou o meu trabalho internacional, né? Eu comecei a dar assessorias para centros de ecoterapia. Eu tive em Assunção, né, em 2013, aí tudo começou e comecei a viajar Brasil e o mundo, né? Através da ecoterapia. Que eu desenvolvo novas tecnologias de aprendizagem através do cavalo e do ambiente natural, né? Aqui diz o seguinte: ecoterapia, né, um procedimento terapêutico realizado com cavalo. Isso. Né?
E aí fala, ele é o protagonista. Então, isso vai envolver, como eu disse na abertura, educação, sociabilidade e o que mais que está aqui? Saúde. Saúde. Que, na verdade, a ecoterapia, ela tem o cavalo como sujeito, né? Então, a ecoterapia, eco vem do ecos, né? Que é o grego, e terapia do terapeia, né? Vem do grego. Terapias com cavalos, né? E quem deu esse nome foi a Andi Brasil, lá em Brasília, né? Da década de 80, na cavalaria lá de Brasília, né? E por fim, as coisas foram acontecendo, né? Foi acontecendo e até hoje, né? Mas isso a ecoterapia nasceu bem antes de Cristo, né? Na comunidade dos Tiitas lá já tinha o trabalho com cavalos, né? A parte pedagógica, né? Os primeiros textos pedagógicos surgiram na comunidade dos Tiitas, né? E utilizando o cavalo como terapia, né? E você tem quantos cavalos, Fernando? Hoje nós temos 4 cavalos. São 4. Que raça é esse cavalo? Hoje nós temos lá, temos um lusitano, temos quarto de milha, temos uma égua crioula, né? E uma manga larga. Né? São tudo cavalos dóceis para poder trabalhar, né? Porque tem um cavalo que é mais agitado, tem um cavalo que é mais gente boa, vamos dizer assim. Isso mesmo. Mais tranquilo, né? E como é que se separa isso? Porque isso é de acordo com o tratamento? Como é que funciona? Ou seja, em quais tratamentos é usada a ecoterapia? Eu vou falar com você um pouco do cavalo, né? Do que ele atende. Então, o cavalo ele tem que ser um cavalo dócil, né? Um cavalo que tenha boa índole, aquele cavalo que independente da raça. Independente da raça. Não tem a necessidade de escolha de uma raça. Tem que ser um cavalo de porte pequeno, é muito bom, né? Para que você possa conduzir, fazer a montaria com o seu paciente que não tem um controle de tronco, né? Então, você consegue segurar melhor, né? Ali, ao fazer o trabalho com o praticante ali, né? De ecoterapia. A gente não chama de paciente, a gente chama de praticante, né? E cada cavalo atende um tipo de patologia, né? Então, o cavalo, se você tem uma criança muito agitada, né? Você vai pôr um cavalo mais calmo. E se tem um praticante que ele é muito devagar nas atividades diárias, é um cavalo mais agitado, né? Aí tem as atividades de solo, que é a escovação, né? A alimentação, você vai alimentar. Lembrando que o ser humano aprende por feedback, por imitação, né? Então, o cavalo... E por que o cavalo? A gente fala, porque o cavalo é muito próximo do ser humano. O andar, a cadência, a temperatura corpórea, o batimento cardíaco, né? E depois tem também, porque, na verdade, o pessoal acha que o cavalo, a ecoterapia é apenas um passeio a cavalo. E não é assim. Não é, né? Não, aí você tem uma equipe multidisciplinar, onde você tem médico, você tem pedagogo, você tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? A psicóloga vai estar junto com a gente ali que vai estar atendendo, né? E numa sessão, todos esses profissionais acompanham essa sessão? Acompanha. Tem um planejamento de todos eles. E tem um planejamento. E é você que coordena isso? Eu coordeno. Né? Aqui, na verdade, você tem que ter um planejamento. Tudo na vida tem que ter planejamento. Sim, claro. E ali você planeja como que vai ser o próximo atendimento, né? Você faz esse planejamento, aí todo mundo chega bem mais cedo para poder ver como que tá. Aí o médico veterinário vai estar ali junto com a gente, o equitador, o tratador porque o cavalo ele é monitorado 24 horas, né? Então, para ver se aquele animal tá bem para trabalhar aquele dia. Tem dias também que o cavalo não tá legal. Não tá igual a gente mesmo. É igual a gente. Então a gente tem que respeitar o espaço e o tempo dele também, né? Bom, daí você tem uma sessão a ser feita com um determinado animal. Certo. Porque esse cavalo, vamos dizer, ele é o mais dócil. Sim, ele que está apropriado para atender Só que aquele dia ele não está afim de trabalhar. Aí o teu praticante chegou para fazer o procedimento. Sim. E aí? Aí já tem o outro cavalo pronto o outro, para poder sair. Então você tem um outro lá. Antes de começar, todos os cavalos são examinados, se estão apropriados para aquele dia, né? Então vai começar às 8 da manhã e esse animal tem que ser tratado às 6 da manhã. Porque tem que fazer digestão, né? Para poder trabalhar. Aí ele tem que comer que hora, você disse? Então você come 2 horas antes de começar o atendimento, né? Você não pode tratar o animal e já fazer o tratamento. Tá. Tem que esperar fazer digestão. Ô Fernando, e me diga uma coisa, você faz num dia quantas sessões? Quantos
praticantes vão no dia? fazer? Então, é um a cada de 40 a 50 minutos. Né? Então, você pode atender aí, em média de umas 10 a 12 pessoas por dia. É um atendimento é um praticante por a cada 40 minutos. Né? Aquela equipe vai estar ali, 5, 6 pessoas ali, para poder fazer o atendimento. Né? E com relação a praticar isso daí, isso depende da patologia do teu praticante? Depende. Aí tem aquele... Aí você vai casar isso com o cavalo? Sim, olha, vai esse casar. Exemplo, uma criança que tem encefalia. Certo. Você pode fazer um procedimento desse com uma criança dessa. Sim. Não é? É. Aí você vai saber ali, esses profissionais que te acompanham, vocês vão sentar e estudar e ver qual é o cavalo apropriado para atender essa criança, correto? Isso, correto. Então, hoje a gente já não procura não fazer a montaria dupla, que é um terapeuta, mais o praticante a Os cavalo. dois no mesmo cavalo. Hoje a gente procura não fazer mais pela questão de não machucar o cavalo, para não ficar em cima do rim do cavalo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde do animal, né? Então, inclusive, até o animal que faz o primeiro atendimento, ele geralmente não faz o segundo atendimento. Ele volta na terceira sessão. Então deixa eu só colocar um parênteses aqui. Então quando você vê 2 pessoas montadas num cavalo, ele está sendo judiado? Está sendo judiado. Não pode. Não sabia. Não sabia. Você está em cima do rim do cavalo. Porque o que está na garupa. O que está na garupa machuca o cavalo. Mais uma que nós aprendemos, né, gente? E a gente costuma ver por aí, muita gente... Isso. E não pode. Você machuca o rim do cavalo. Você imagina você dar um murro no seu rim, se tomar um murro no seu rim é a mesma coisa. Coisa absurda, né? E tem muitas indicações, né? Que você falou da patologia, tem muitas indicações. Isso, aí vou voltando na patologia. Então, para cada patologia tem um tipo de cavalo, Sim, tem cada tipo de patologia tem um tipo de cavalo. Então, hoje... O maior público que está utilizando a ecoterapia hoje são os autistas, né? Os autistas. Os autistas hoje estão aí, é o maior público no atendimento de ecoterapia hoje, né? Que é a questão do toque, a questão do social, né? Então, acontece muito essa questão. Então, Fernando, uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu um movimento, essa pessoa, ela que tipo de tratamento ela faz? Que tipo de cavalo? Como é que é esse tratamento dessa pessoa? Que tipo de cavalo ela vai usar? Então, na Segunda Guerra Mundial, os cavalos já foram muito bem utilizados para a reabilitação daquelas pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, os soldados, né? E desde aquela época lá, né? Então, já vem sido muito trabalhado. Então, para quem perdeu esses movimentos, aconteceu um acidente vascular, né? Ali, um AVC e tudo, o cavalo, ele trabalha com estímulos, e o ser humano aprende com estímulos. Então, quando você está a cavalo, a cada minuto você tem mais de 1.800 estímulos sensoriais. A única atividade que você trabalha todo o corpo é o sexo, sem ser o cavalo. Porque você, naturalmente, o Fernando está me explicando aqui, que não é feito numa cela. Ele não é apelo, né? Mas coloca uma manta. Uma manta apropriada. Aí você tem uma manta e tem um celote para poder segurar na frente. Para que você tenha o teu corpo, né? Tenha contato direto com o cavalo. Para você não perder os estímulos. Então, né? todo aquele movimento que o cavalo faz... Isso, né? Movimento tridimensional, né? Que é para frente, para trás, para um lado, para o outro, e para cima e para baixo. Que é o tridimensional. E como é que é esse passo do cavalo? Porque você vê quando você vê o cavalo, você vê que ele faz um barulho, às vezes faz até dá até um samba ali. Um trote, né? Um trote. Depende porque tem o cavalo marchador, tem o trotão, né? O trote, que faz trote, tem meio marchador, não é isso? É que na verdade o cavalo de ecoterapia tem que ser um cavalo macio. Não pode ser o trotão. Não. E a ecoterapia, ele é um trabalho que a gente tem que ver muito bem qual a metodologia norteadora que a gente vai utilizar, porque a pessoa vai lá buscar ajuda, né? A pessoa vai lá, então eu tenho que fazer com que ela vá embora melhor de quando ela chegou, né? E então a gente tem que ter esses cuidados. Então é o trabalho do corpo, né? E trabalho da mente, porque a busca plena de saúde hoje é o equilíbrio da mente e do corpo. Então nós temos que nos organizar, né? E comunicarmos, né? A nossa mente com o nosso corpo. Que dia que você está um pouco mais agitado, você acaba descontando o seu corpo. Aí você não dorme direito, você acaba comendo... Não come direito. Ou come demais.
aí você começa a trazer consequências para o seu organismo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E o cavalo, mais o ambiente natural, traz essa serenidade, né? Essa tranquilidade para que busque esse equilíbrio, né, do ser humano. Agora, quando esse praticante está em cima do animal, porque na verdade o movimento do corpo do cavalo, sim, né? Do lombo do cavalo, vamos dizer assim, sim. Você tem que casar com o movimento, você tem que acompanhar o movimento. E quando é uma criança que tem um problema que ela não consegue esse movimento, então, como é que funciona isso? Como é que você vai fazer com que ela fique montada em cima desse cavalo e que ela consiga casar, ou seja, acertar o movimento dela com o movimento do cavalo? Tá, então, assim, voltando um pouquinho atrás, a ecoterapia tem fases de evolução. Então, você tem aquele momento que a pessoa vai chegar para conhecer o espaço e ver o cavalo de longe. Vai ter um momento posterior que ele vai chegar próximo do cavalo. Vai ter aquele dia que vai chegar e vai tocar no cavalo, fazer as atividades de solo. Ah, tá. Então não chega lá e já vai montando. Não, tem aqueles que chegam e já montam. Tem sim. Tem aqueles que já estão naquela evolução de montar cavalo. Entendeu? Então, aí o que acontece? O fisioterapeuta já vai trabalhar a questão do toque, né? Qual o trabalho que você falou agora há pouco? Paralisou o lado direito, então nós temos que trabalhar. Então vamos trabalhar a sensibilidade, temos que trabalhar quente, frio, então a gente vai trabalhar embaixo da crina. Então todos os cavalos de ecoterapia tem que ter a crina. Para quê? Embaixo para trabalhar o que é quente, o que é frio, né? E depois trabalhar a escovação. Então na hora que vai fazer a escovação daquele lado direito, por exemplo, que está paralisado, o psicólogo vai chegar, vai conversar e o fisioterapeuta vai fazer. Então acaba rendendo mais do que numa clínica de fisioterapia. Ajuda, né? Fazendo aquele movimento ali e tal. Não quero dizer que substitui uma clínica de fisioterapia nem de psicologia. Tá. Seria um complemento. É um complemento. A ecoterapia ela vem para somar com todas as terapias que o praticante faz. Tá certo? Tá certo. Então o que a gente tem que ver é respeitar o tempo do nosso praticante. Então não adianta nada ele fazer fisioterapia de manhã inteirinha para depois ir para a ecoterapia à tarde. E esse toque, essa interação dessa criança, ou seja, quem for, Sim. porque isso aí não é só criança, tem adultos também, que fazem, né? Ela é só na parte dianteira do cavalo ou vai até a traseira? Então, na hora que você faz a anamnese, ali para saber as informações daquele praticante, desde a gestação até onde ele está, muitas informações a gente não consegue saber, né? E quando põe próximo do cavalo, a gente consegue ver. Né? Aí, por quê? A parte da frente do cavalo é a parte relativa à relação afetiva do feminino. É a questão que a pessoa é mais afetiva com a mãe. E a parte do meio para trás com o pai. E no meio é os 50%. Você chega aquela pessoa que começa a passar muito a mão nos pés ou então nas mãos do cavalo, são pessoas mais agressivas, né? Então, muita informação aparece ali. E uma pessoa que passa a mão, por exemplo, no peito do cavalo? Uma pessoa ali é a pessoa que já quer tocar, que tem uma relação afetiva com o cavalo, né? Porque aí já tem a parte de montaria, né? Quando você vai fazer a montaria no cavalo, quando estamos a cavalo, nós estamos no mesmo passo, no mesmo batimento cardíaco que o cavalo. O cavaleiro, ele é um só, o cavaleiro e o cavalo são apenas um, né? Então, da parte de conhecer o nosso corpo, trabalhar a parte da psicomotricidade, você vai levar o teu praticante para escutar a barriga do cavalo, escutar toda aquela parafernália que está funcionando ali, da digestão do animal e mostrar para ele que aqui também na barriga dele tem o que o cavalo tem, né? O cavalo tem. E teve algum caso principalmente de uma criança, né? Que rejeitou, falou, não quero, não vou. Tem, né? Tem, claro que tem. Aí ou vocês vão tentando até essa criança chegar? É que é muito espontâneo. Hoje eu não quero. Tem aquele praticante que chega assim, hoje eu vim bater um papo com você, vim conversar. Então vamos conversar. Aí não faz. Não faz. Então vamos lá com o cavalo, vamos. A gente pega o cavalo, vai para uma área verde, mais tranquila, para ele bater um papo, para ele trocar uma ideia, dar uma cenoura para o cavalo, dar um feno, né? E como eu já vi falar para você, então a parte de tratamento, né? É a parte bio, que é o corpo, o psico e o social. O social é muito importante, né? A comunicação entre as pessoas, no mundo globalizado que a gente vive, a gente tem que ter contato com pessoas, conversar com pessoas. Lembrando que nos dias de hoje, né, as pessoas querem falar, mas não querem escutar, né? Você que é da comunicação, né, Marquinhos? A gente vê essa questão, né?
Mas todo mundo tem esse problema, né, Fernando? Às vezes a gente quer falar, já deve ter acontecido com você, comigo, qualquer um. Às vezes a gente quer falar e não quer escutar o outro lado, né? É verdade. Porque a gente quer ter a razão sozinho, né? É verdade. Ô, Fernando, e quais são as deficiências, então? Assim, quais a indicação para qual deficiência? Quais são elas? Então, além dessas que nós comentamos. Você tem o autismo, você tem o síndrome de Down, né? Você tem as pessoas que sofreram acidentes, né? As pessoas que teve AVC, né? As pessoas que tiveram infarto, né? Então, a ecoterapia busca esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio para que possamos fazer, né? Então, ela pode ser indicada para uma pessoa que não tem patologia nenhuma. Sim. Você trabalhar o estresse, terapia. Você trabalha o estresse. Eu tenho muita gratidão com o Dr. Isa Côncia, que é o fisioterapeuta nosso, né? Ele me salva muitas vezes, né? Ali junto com a gente. Ele mostrou uma técnica onde você regula o pH do sangue do ser humano, você acalma, tipo uma hipnose, você dorme em cima do cavalo, utilizando as técnicas marciais. Né? Onde foi, então isso, como é que faz? Ele falou, Fernando, através da respiração, a gente consegue regular o pH do sangue. Eu falei, sério, Toís? Ele falou, sério. Eu falei, vamos fazer no cavalo? Ele falou, vamos. A gente pegou as meninas que estavam de estagiário, a gente foi fazer com as meninas e deu muito certo. E assim, é muito importante, né, a gente lembrar que a família é a primeira sociedade a ser formada, né? Com valores éticos e morais e costumes, enfim. E hoje a Viva la Vida, ela atende a família junto, né? Então a família participa junto com o deficiente da família, né? Porque a família é especial, né? A família especial. É a cara da família e o corpo da sociedade. Você entendeu? Então é a cara da família. Então quando vai um praticante desse lá, a família vai pai, vai mãe, vai irmão, vai todo mundo. Vai. E que se o pai bateu a porta um pouco mais forte, tá mais bravo, ele vai pro cavalo primeiro. Como é que é? É isso mesmo que você escutou. Não entendi. Se por um acaso o pai chegou com aquela criança e ele bateu a porta do carro forte e tá bravo, quem vai pro cavalo primeiro vai ser o pai. O pai vai pro cavalo. Porque eu preciso do pai e a mãe. Que ele esteja bem. Estejam bem, porque essas crianças não se apoiam nos pais. O super-herói do seu filho, o Lucas, é você. Sempre vai ser você. E o Lucas sempre vai ser teu menino. Entendeu? Então isso é muito... É bem isso mesmo. Então ali você já deixa... Por isso que os cavalos têm que estar todos prontos. Alinhados. Porque a maioria das vezes a metodologia muda na hora. E não fala. A conversa do olho e da face acontece muito na ecoterapia. Aí você fala, por quê? A maioria das vezes você está conversando com uma pessoa na rua, ali, ele fala um não, mas o rosto está falando sim. E vice-versa. Você fala sim, mas a tua face está falando não. O corpo conversa, né? Mais do que a boca, né? Fernando, e você estava falando, eu já te perguntei se existe um dia que esse cavalo não está afim de fazer o trabalho dele, porque a gente vê. Eu morei numa fazenda, quando era moleque e tal, e a gente tinha lá muito cavalo, tinha gado e tal, então a gente via, e era uma ignorância total, né? Sim. Na verdade. Entendi. Eu me lembro assim, com muita nitidez, e toda vez que eu me lembro, isso me incomoda muito. Sim. Porque eu me lembro que lá na fazenda tinha um burro que chamava Rio Branco. Sim. E eu me lembro que o meu irmão mais velho, ignorância. Eu era muito criança, eu devia ter 9, 10 anos. Acho que eu completei 10 anos aqui. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Certo. Talvez menos. E eu me lembro que estava indo numa estrada e esse burro puxando uma carroça, cheio de abóbora, mas lotado de abóbora. E chegou num lugar assim, numa estrada de terra que tinha chovido, e o burro fazia uma força danada para tentar subir ali. Ele não conseguia, escorregava. E o meu irmão forçava o burro, batia no burro para o burro fazer força e subir. Eu não esqueço dessa história nunca. Você sabe que o burro tem nada de burro, né? Não, claro que não. O burro, ele age na razão. Eu acho que o burro, na verdade, é quem acha que o burro é burro, né? O burro, ele age na razão dele. O que não é bom para ele não faz. O cavalo, ele faz de coração, né?
ele tá sempre com o cavaleiro. E é um negócio errado também, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas esse cara é um cavalo, né? Não tem sentido. Se alguém falar que eu sou um cavalo, obrigado, porque o cavalo agradecer. é um ser exatamente. maravilhoso. Exatamente. Então, Fernando, aí a gente fica pensando assim, por que eu estou te contando essa história? Sim. Porque hoje está mais, é um negócio mais conscientizado, né, na verdade. É verdade. Né? Hoje, outro dia, não sei se foi aqui ou se foi, acho que foi em Varginha, aconteceu um fato. Sim. Você viu esse fato aí, tem uns né? 15 dias, né? E os dois rapazes batendo num cavalo e acabaram que não foram presos, né? Eu acho que devia ter ido preso, na verdade. Com certeza. Né, Fernando? Eu acho que devia ter É ido um preso. absurdo, porque a gente tem que... Nós temos limites, e eles também têm limites. Sim, é São isso. seres vivos, né? É isso que eu estou te dizendo. Porque você já imaginou um dia que você ia falar, hoje eu não vou trabalhar, porque não vou dar aula hoje, Então, porque hoje eu não estou bem, não estou legal. é. Né? Não estou com dor, não estou mas não estou bem. Aí vai alguém te bater porque você não quer ir lá. Isso acontece com o animal e as pessoas esquecem, na É verdade, verdade. que o animal ele tem dor, ele Isso. tem sentimento e tudo isso. Tem que ter amizade. Eu chego lá, falo bom dia, eles relincham pra mim. É, né? Eu falo boa tarde pra eles, eles relincham pra mim. E a gente tá junto com os animais, a gente tem que ter comunicação. A Exato. comunicação é importante, você ser amigo. Ah, não tá bem hoje? Então nem chega perto. Vai lá, trata bem, dá uma cenoura, agrada, dá uma maçã. O cara fica teu amigo mesmo. Nossa. Não tem como. É Né? isso mesmo. Né? Então a gente vê muito, você vê rodeio, por exemplo, o cara montar. Então. Cara, eu acho o rodeio um absurdo. É verdade. É verdade. Você pegar um garrote, aqueles caras que. Como é que chama? Pega do garrote, né? É. Pô, eu odeio aquilo lá, cara. Então. Eu acho aquilo uma ignorância. Deus que me perdoe. Cara. O cara pegar aquele, jogar o bichinho no chão, né? Negócio... Tem que ter respeito. Eu acho que tudo que tem respeito é muito importante, né? Eu acho que judia muito. Aquele lance do cavalo também fazer aqueles barril, né? Como é que chama aquilo lá? 3 tambores lá. Dos tambores, né? 3 tambores. Eu acho que aquilo lá não. Acho que judia do cavalo aquilo, não judia? Não, aquilo não judia. Mas parece que o cara pega, puxa a rédea pra lá, joga a rédea pra cá. Não, aquilo não, até. Porque o cavalo ele é atleta, né? O cavalo é atleta, igual o ser humano. Ele é Mas ele é um aquele atleta. de roubar aquela reis e roubar aquele bezerro lá, aquilo lá judia, né, Fernando? A prova do laço, né? Você montar num cavalo, meter espora, montar num boi. Não, eu já corri tanto na minha vida, entendeu? Que a gente vê, Deus mostra pra gente que não é através da correria que você consegue os seus objetivos. Né? Você tem que fazer com muita resiliência. A vida é feita de resiliência, né? E empatia. E o cavalo me mostrou muito isso. O cavalo me mostrou. Eu emagreci 22 quilos, né? Depois que comecei a trabalhar com isso. Mas como? Qual a relação de quê? De alimentação? Alimentação. O cavalo ele te equilibra, né? Hoje eu falo mais calmo, eu falo mais devagar. Antes eu falava muito rápido, falava muito alto no telefone, né? E o animal mostra isso, né? O Deus natureza, né? Que é o cavalo, mais o ambiente natural. De que forma que você mudou essa alimentação relacionada à alimentação do cavalo? Como assim? Explica isso para mim. Eu comecei a comer com mais prazer, né? Com mais objetivo, né? Mais fundamentação. Então, para que eu vou comer a mais se a determinada quantidade de comida já me satisfaz, né? É um momento sagrado, igual o japonês tem, né? A alimentação é um momento sagrado. Né? E o cavalo te mostra isso. Quando você está alimentando ali, né? Com o teu praticante, que a gente que faz a ecoterapia, nós terapeutas fazemos mais do que o nosso próprio praticante. Ali que está ali conduzindo o cavalo, né? Às vezes eu sou pedagogo, mas também conduzo o cavalo. Eu também faço atividade, não preciso fazer a montaria dupla, eu também vou lá em cima do cavalo. E lembrando que todo profissional de ecoterapia tem que saber andar a cavalo, tem que saber do cavalo, da saúde do cavalo, perguntar para o médico veterinário, fundamentação, como é que ele come, como que é o sistema de digestão. O cavalo não arrota. Então o cavalo só solta gases, né? Então a gente... Ele não arrota porque ele comeu saudável, é isso? Não, porque ele não tem mesmo a disponibilidade de estar arrotando, né? O cavalo não arrota, né? Então, por isso a alimentação. Que alimentação que eu posso dar? Não posso dar uma alimentação fermentada para ele, né? Então, é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que de acordo com o alimento saudável. É um alimento saudável. Então, e água, né? O cavalo toma água.
Né? Só que, por exemplo, eu até te mostrei antes o meu cavalo, né? Uhum. Os cavalos que estavam Lindo, no aras. por sinal, né? Os cavalos estavam no aras e estavam sendo maltratados, né? Aí você vê depois, quando eu trato, né? Fala que o dono dos porcos que engorda. O dono do boi pega no chifre, né? Entendeu? Então, aí você vê 3 meses depois como que os cavalos estão, sendo que a gente trata dos cavalos, né? Aí e você vê a recuperação, né, do animal e o amor, né, o carinho, o respeito. Eu acho que acima de tudo é o respeito. O animal você tem que respeitar, né? E os cavalos nossos não ficam presos, né, em baia. Não gera estresse. Eles ficam soltos. Então. Ficam soltos. Isso aí é uma teoria, né, militar. O militar que prendeu o cavalo na baia. Você entendeu? Eu acho que não tem nada a ver de se deixar o cavalo posar numa baia. Mas durante o dia ele tem que ficar solto. Né? Por que ele vai para a baia? Por que ele dormir na baia? Por que ele pousar na baia? Pela questão de chuva, vento, né? Para ele não ficar resfriado. Né? Mas e esses cavalos que ficam nas fazendas e ficam soltos no meio do pasto lá? É um risco muito grande, né? De ficar doente, né? Tomar de uma cobra, cair um raio em cima dele. Né? Então, e hoje está acontecendo muito raio, caindo muito raio, né? Tem muita cobra, tem muitas essas coisas. Então, a gente tem que resguardar, né? E tem até coberta, as capas que colocam nos cavalos. Tem as capas. A gente coloca, se caso você pega o inverno, por exemplo, né? Se está mais frio, né? Então tem que ter muito capricho, né? Assim como um cachorro, um gato, qualquer outro animal, né? É isso mesmo. E o cavalo existe, como você tem o cachorro vira-lata, o gatinho também e tal. O cavalo tem o pangaré, né? Ou seja, tem, mas o pangaré também atende. É isso que eu ia te perguntar. Ele não precisa ser um cavalo raçado, né? Não, ele não tem raça. Ele tem que ter um passo perfeito. O pangaré é o cavalo sem raça, né? Ele tem que ter um passo perfeito. Então você tem um cavalo antepista, um cavalo pista. O antepista é aquele, eu vou falar o pista primeiro. Sim. E o pós-pista, né? Sim. O pista é aquele que é onde a mão pisa, o pé vai pisar. O antepista, a mão pisa, o pé pisa um pouco antes, né? E o pós-pista ele vai pisar depois. Então, aí muda a marcha do cavalo. Muda a marcha do cavalo. Então, eu preciso de um cavalo para atender determinado tipo de patologia. Qual que vai atender? Você entendeu? Aí nós temos um quadro, né? Você vai colocar o praticante naquele quadro na parede para ver qual o ombro que está mais baixo. Qual a parte, né, da cintura, né? Do quadril, qual que está mais alto, qual que está mais baixo. A mulher sempre tem um lado mais baixo do que o outro, por causa da bolsa que a mulher carrega, né? E a mulher, toda mulher carrega muita coisa, né? Tudo da mulher tem na bolsa, então aquele lado que ela carrega a bolsa é o lado que fica mais baixo. É isso, não sabia disso. Ô Fernando, mas me diga uma coisa, aí voltando, que eu fico pensando assim na marcha do cavalo. Tá. Você falou do pista, do antepista e qual outro? E pós-pista. O pós-pista. Qual é o cavalo marchador? Porque tem acho que dois ou três tipos de marcha, né? Você tem o andar, né? Você tem o andar a passo, o trote e o galope, né? Tem um que fala que eles chamam de andadura, né? É andadura. É o tipo de andadura. A andadura são os três, né? É o tipo. Entendeu? Só que eu preciso de um cavalo macio. Eu não posso ter um cavalo... Isso, é isso que eu ia te perguntar. Eu tenho que ter um landau para poder fazer a aula. Você entendeu? Aquilo, eu tenho que ter um opalão para me fazer a minha aula. Aquilo bem macio, né? Não pode ser um troller, né? Não pode. Entendeu? Aquele carrinho rebaixado que sai arrastando pro chão. Não posso. Então, aquilo tá com o pneu muito cheio. Então você tem que ter um cavalo marchador macio. Bem macio. Eu tenho que mostrar prazer, né? E assim, aí você vai fazer o trabalho em pista, né? Então não é um passeio a cavalo. Então, se eu tenho uma criança autista que chegou muito agitada, eu vou fazer um círculo. Então eu tenho uma pista de 20 metros por 40 dimensão, né? Então, da metade para as laterais, né? Eu consigo fazer o grande círculo, né? 1/4 da pista é o pequeno círculo. Então você começa a andar em círculo para que o ser humano comece a se acalmar, né? Fernando, agora me diga uma coisa. Nós estamos falando de cavalo, chegamos até a falar do burro que eu comentei. Sim. Do saudoso Rio Branco. É. Mas essa ecoterapia
pode ser feito num burro machador, por exemplo, numa mula Não, porque machadora? não por causa da questão do respeitar, e eu não sei qual que vai ser a etologia, o comportamento desse burro durante uma sessão de ecoterapia. Porque o cavalo ele age com o coração, o burro ele age com a razão. Eu não sei se ele pode, no momento que estiver fazendo uma escovação, né? Uhum. Então eu vou ter um terapeuta na anca traseira contendo aquele cavalo, porque aquele cavalo não andar, né? Mas o cavalo ele descansa a perna igual a gente. Quando você está parado conversando com uma pessoa na rua, ele descansa uma perna na outra, né? É. E ele também faz isso. Mas e o burro não faz? Faz, mas só que eu não sei se ele pode me dar um coice a qualquer momento. Então o burro tem um temperamento diferente do cavalo. Diferente do cavalo. E, consequentemente, a mula. A mula também. Então, ele serve, sim, para fazer um transporte, Aham. para fazer aí uma romaria, para ir daqui em Santana de Caldas, o povo gosta de ir, né? Tem um pessoal também que gosta de ir aí para Aparecida do Norte, né? Mas esse pessoal vai revezando, né? Eles vão revezando. Tem um pessoal de Poços que faz e tudo, é muito legal. Só que eles vão revezando. Tem um médico veterinário que vai cuidando, monitorando a saúde desses animais e tudo mais, né? Então, e o burro machador? Ele também tem. Quando ele é machador, ele é bom de andar, não é? Ele é bom de andar, mas para andar só um, né? Né? Entendeu? Aí para andar só uma pessoa, tudo bem. Quando eu tô falando de burro, eu tô falando da mula também. na verdade, também. né? É a mesma linha de pensamento. E na lida com gado, também. Você pode usar o burro ou a mula? Pode. Mas hoje o pessoal usa mais o cavalo, né? Né? O cavalo ele é mais versátil, né? Ele é mais rápido. Se você precisar dar uma refugada, o cavalo vai, né? Ele é mais rápido que o burro, né? E o cavalo, se você precisar entrar na água com ele, ele entra, né? O burro não entra. O burro não vai. Não. Se ele acha que não é bom pra ele, ele empaca e não vai. Por isso que ele só quer burro, mas não é burro. Ele age na razão. Né? O cavalo não. O cavalo ele entra com você na água. Porque ele confia em quem tá com ele. Eu me lembro aí, vou me lembrando lá da fazenda que eu te falei, né? Que eu morava. A gente tinha um cavalo que só eu e meu irmão andava nesse cavalo, que chamava puleiro, porque descia um, subia o outro, entendeu? Ele era muito manso. Era um cavalo que a gente tinha um morro para chegar até a fazenda, a casa da fazenda, e ele ficava solto num pasto do lado de baixo ali. Certo. Então, quando a gente via ele lá, a gente chamava ele vinha. Sim, é isso que acontece aqui também. Ele era tão manso que a gente montava nele em pelo, sem cabresto, sem nada. Só batia, ele subia e deixava a gente no terreiro da fazenda. Olha Depois só. ele voltava. É isso mesmo. Tanto esse animal, ele era tão família. Nós trouxemos esse cavalo para cá. O meu irmão mais velho, ele veio de macho. Isso foi em 67, 68. Ele veio de Machado para cá. Naquela época, ele veio nesse cavalo para cá. Olha só. Ele veio a cavalo. Caramba. Ele demorou dias. Que legal. Ele veio revezando com outro cavalo. Sim. Sabe? E trouxe ele para cá, esse cavalo. Olha só. Ele veio morrer aqui, mas veio embora com a gente. Esse não era o cavalo que o meu pai falava, é o cavalo das crianças, ninguém põe a mão. Olha só. Entendeu? É isso mesmo. E o cavalo tem essa relação que é fabulosa, né, com o ser humano. Daí voltando lá na parte da ecoterapia, tem as contraindicações também, né? Isso, que contraindicação tem? Vamos dizer E lá. para qual patologia são tem poucas, essa né? São poucas. essa contraindicação? Alguns casos de hidrocefalia, né? Algumas pessoas têm marca-passo, determinadas pessoas não podem fazer. Alguns problemas de esclerose, né? Alguns casos de problema na coluna. Então, tem que ter realmente uma indicação médica para a gente poder ficar resguardado, né? O médico é que vai indicar a ecoterapia, se pode ou não. E a medicina apoia bem a ecoterapia, ou vocês já tiveram algum problema de... Às vezes Bom isso aqui? Gostou? Isso aí Gostei, hein? Esse é a Evolivre Kombucha, é um chá fermentado, até na abertura eu devia ter falado, explicado para você. Mas é um chá fermentado, né, que faz, né, ele faz bem para o teu intestino, ele protege o intestino, ele não tem baixa caloria, não tem açúcar, não tem álcool, né? A fermentação dele é natural. Que legal, né? Muito bom. E é muito gostoso. Parabéns, e adorei. ele te dá, né, segundo consta lá, uma sensação de bem-estar maravilhosa. Que legal. Obrigado. Obrigado. É o chá da vez. Olha só. Evolivre Kombucha. Maravilhoso, né? Muito bom. Vamos lá. Então, Fernando, voltando lá no nosso cavalo, né? Sim. Quando nós falamos do movimento Tridimensional. Sim. Então, não é feito na cela, ele é feito com uma manta. Sim. Mas se quiser
se o paciente desejar, ou seja, o praticante, né? Sim. Se ele desejar, ele pode ser feito apelo, se quiser? Pode, mas a gente evita pela questão de alguma, vamos dizer, uma alergia, alguma coisa, né? Apesar que os cavalos ficam suados e suor passa para... Não, na verdade, o cavalo toma banho, né? Sim. Acabou a sessão, ele vai tomar banho. O cavalo de ecoterapia ele tem que estar impecável. Tem que estar limpo. Obra, né? Tem que estar arrumado. E em alguns casos usa cela, sim. Alguns casos que precisa trabalhar postura, coordenação de tronco, a gente acaba usando, sim, a cela, sabe? Mas a maioria das vezes é só a manta. E o celote. O que é o celote? É uma parte que está na frente do cavalo, né, com 2 argolas, né, que a pessoa vai estar se apoiando ali. Né? Alguns momentos vai estar apoiando, alguns momentos vai fazer posição de avião, alguns momentos vai estar com o braço para cima. Aí o fisioterapeuta que vai estar conduzindo. Então esse não momento, é simplesmente montar o cavalo e o cavalo fazer os movimentos, andar e fazer os movimentos. Esse praticante ele faz o movimento onde tem que fazer, em cima do cavalo, no braço, sim, na perna, seja o que sim, for. jogar uma bola. Então vamos ter uma cesta de basquete. Então nós temos que passar, a gente vai dar uma volta. Na próxima volta a gente vai jogar uma bola. Então vamos trabalhar ali aquela concentração, a força, como a gente vai fazer. E quanto tempo dura uma sessão dessa? Média de 50 minutos. Tá. Média de 50 minutos. E isso depende vai de patologia para patologia? Sim. Ou tem uma, não, esse aqui nós vamos fazer com 20, esse nós vamos fazer com 1 hora. Na verdade, quando a gente vai começar, aquela pessoa que não caminha, ela vai começar a caminhar no parque. Então hoje ele vai andar 2 km, né? Uhum. Aí daqui 1 mês está andando 5, daqui 3 meses está andando 10 km no parque. Então a pessoa que não está preparada a andar 10 km, aí ela já vai, no outro dia ela já não vai mais, né? Entendeu? Então, tudo a gente tem que causar prazer, né? O gostinho de quero mais para voltar na semana que vem, né? Então, o atendimento funciona dessa forma. E no dia que ele faz a ecoterapia, ele não faz nenhum outro tipo de atividade, né? E sai sonolento. Você está falando do praticante? Do praticante. Por que sai sonolento? Porque o cavalo acalma, né? Ele traz serenidade, né? Ele traz serenidade. Aí, e isso é feito uma vez por semana, esse praticante vai lá? Uma vez por semana. Para deixar aquele gostinho de quero mais para voltar na outra semana. Né? Porque eu falei, ele não substitui as outras terapias. A ecoterapia ela é muito aberta, ela é muito dinâmica. Até a Viva la Vida a gente tem a comunicação com as outras terapias que esse praticante faz. E aí, como é que está sendo aí? Está sendo legal? Como é que não está? A gente vai na escola, às vezes a criança está no ensino regular. E aí, como é que está sendo aí? Teve alguma atitude diferente? Como que foi? Como que aconteceu? Né? Que às vezes não acontece uma coisa com a gente, mas acontece lá, né? Das outras terapias, né? Quando vai lá um autista, por exemplo, sim, com que frequência ele precisa ir? Quando você pode chegar para os pais, né, dessa criança, no caso, falar, olha, eu acho que ele está pronto, ele está bem. Ou ele tem que estar sempre indo lá? Ele vai fazer para a vida toda. Para a vida toda. Mas isso com qualquer patologia, um cara que teve um AVC, por exemplo, que perdeu um movimento. Ele se recuperou, ele vai embora para casa. Ele não volta mais. Eu tive um caso, Marquinhos, de um menino, filho de um empresário, um grande amigo meu aqui da cidade. Uhum. Ele está com déficit de atenção e aprendizagem. Olha só. Certo? Ele repetiu o 7º ano por 2 vezes, em escolas particulares da cidade. E ele foi para uma 3ª escola, né? E ele encontrou com a mesma professora que reprovou ele nos outros 2 anos. Aí o pai me procurou e falou, não, vamos tentar, deixa eu fazer um atendimento com ele, vamos, né? Eu trabalhei com concentração com ele. Por quanto tempo? Nós conseguimos, em 4 meses, a gente recuperou ele. E ele não é uma criança que não olhava, com 14 anos, pré-adolescente, ele não conversava olhando no seu rosto, ele não tinha atenção, muito disperso. E o cavalo, e você faz exercício em pista. Você vai fazer tantas voltas pela direita, tantas pela esquerda. Ele fazia as voltas na pista, mas ele fazia quebrando a pista. Ele não fazia nas laterais, nas extremidades. Uhum. Aí eu dei um texto para ele fazer uma redação, né? Aí ele foi fazer a redação e ele escrevia igual poesia o texto dele. Aí eu chamei o pessoal, a equipe, falei, gente,
Olha aqui para vocês verem a forma que ele anda com o cavalo e como que ele escreve. Aí começamos a organizar. Porque quando você coloca uma pessoa no cavalo, é inclusão social. Principalmente um cadeirante. O cadeirante ele sempre conversa, tão ruim de conversar com o cara mais alto que a gente, tem que ficar aqui, né? E quando você coloca esse cadeirante no cavalo, ele te olha de cima para baixo. Né? É uma inclusão social fabulosa. É, né? O que você chama, aqui fala em sociabilidade. Sociabilidade. Aí na hora que... E esse menino, a gente foi fazendo e motivação. Hoje, independente de ser ecoterapia, ou ser o que você faz, independente da atividade que você faz, motive as pessoas, conversa com elas, escute, motive, parabéns, é assim que você faz, não faça assim, isso não combina com você, eu acredito que se você fizer de tal forma, vai dar mais certo. Né? É trabalhar com motivação, bater palma, dar os parabéns. Todo mundo gosta, né? Então a gente tem que... Opa, peraí, aí o que acontece? Você para, opa, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Nós todos. Né? Então, o que você melhora hoje 1%, você está melhor que 1% que ontem, né? E amanhã 2% melhor que antes de ontem, né? E o que é mais fácil? Você trabalhar com... Né? Vamos falar de trabalhar, né? Sim. Ou seja, você fazer... Trabalho. É um trabalho, né? Com um adulto ou uma criança, ou independe? Independe, quem vai lá vai buscar ajuda. Aí começa a partir dos 3 anos até 100 anos de idade. E acontece, por exemplo, do cara consciente, falar, Fernando, eu quero fazer ecoterapia por isso, eu estou precisando de ajuda. Né? Vamos fazer, buscar um caminhamento médico. Mas essa pessoa, eu posso chegar lá, Fernando, eu gostaria de fazer que eu estou com um problema assim. Vamos fazer. Vamos fazer. Isso, a Rainha Elizabeth, 15 dias antes de morrer, ela estava andando a cavalo. É. Uma grande criadora de cavalos. E para onde ela ia, ela levava cenoura, né, cortadinha, para ela dar cenoura para os cavalos dela. Ela tinha muitos cachorros também. Né? Muitos cachorros. Ela gostava muito de animal. Gostava. Né? E somente os bons são aceitos pelos cavalos. Né? Somente as pessoas de boa índole são aceitas pelos cavalos. É que normalmente eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte: a pessoa precisa ter um animal, né? Pode ser um cachorro, um gato, um cavalo, seja lá o que for. Porque o animal, ele traz, o Deus natureza, ele traz o equilíbrio. Né? Você passa um problema na rua, alguma coisa, que problema tu não tem, né? É que você chega em casa, o cachorrinho pulou em cima de você, banou o rabinho e acabou, né? Ali quebrou o gelo, né? Não é assim? É assim que acontece, né? E às vezes fica te esperando, né? E assim, mostra pra gente que a vida tá nos pequenos detalhes, né? Das coisas mais simples, né? E como é que é esse retorno, Fernando? Quando você vê que uma criança chega lá, ou se seja um adulto que chegou com um problema qualquer e de repente esse cara saiu de lá pronto. Então, retorno danado, né? O ego da gente vai lá em cima, né? Né? Muitos momentos você vê esse rapaz, esse menino lá, até terminando de contar a história dele, ele em 4 meses, ele falou, quando que você for fazer a prova, você me avisa. Né? Aí eu trabalho muito com folha amarela, né? É muito legal, você trabalha com folha amarela, trabalha com concentração e tudo. Tem o pessoal aí que está assistindo aí, né, o podcast, se for imprimir um contrato ou um documento, imprime numa folha amarela e faça a correção. Você vai ver quantos erros você vai achar, né? Então, aí eu comecei a fazer um trabalho com ele. Montei a aula para ele, aula de história. A transição do feudalismo para o capitalismo. Montei a aula para ele, falei, você vai lá, você vai tirar 10. Aí, na outra semana, eu fiz a aula para ele novamente, deixei ele à vontade com a égua, para ele conversar com a égua e tudo, porque a égua tem a questão do feminino, né? Do materno, e ele era muito bem recebido e acolhido por essa égua, né? E nesse momento, fiz essa segunda aula, falei, vai lá fazer a prova, depois você me conta. Aí a mãe ligou para mim chorando. Falou, meu filho tirou 10. Olha só, cara. Aí a professora, o que ele fez? Professora bancária, né? Professora que não motiva o aluno, né? Ela falou, o que é ecoterapia? O que é ecoterapia? Tá vendo, cara? Né? Tá vendo? Lá pra você ver. Aí você vê o resultado. Quantas pessoas que sofreram AVC, tem um amigo que sofreu AVC, ficou 1 ano internado no Einstein, chegou aqui e a gente colocou ele para andar de novo. Né? Quando tem um rapaz de 43 anos também que teve um AVC, tem até uma foto dele no meu atendimento, ele fazendo a posição do avião, né? Ele com os braços abertos, sendo que ele nem levantava o braço. Né? Você vê como que o importante, Marquinhos, é que tem um amigo meu, Marquinhos Malaquias, também fala uma coisa.
no impossível não existe. Tudo a gente traçar planejamento, organização, a gente consegue. Né? A gente tem que sonhar e realizar. Né? Fernando, no caso do AVC, é lógico que vai ter que ter um acompanhamento médico, Sim. Né? Fisioterapia. Certo. Né? Certo. E a ecoterapia, você já teve caso de recuperar 100% uma pessoa que teve AVC? Já tive. Lembrando que cada caso é um caso. Tem caso que você recupera em 6 meses, tem caso que você recupera em 2 anos. Mas é no tempo dele, né? E além do movimento, porque tem AVC que a pessoa perde até audição, não tem? Sim, tem. A fala. Aí você trabalha com musicalização, né? Então, quem vai na ecoterapia, né? Faz nós temos os alunos na PC, né? Ele chega lá, vamos cantar? Vamos. Então, ele gosta de cantar um sertanejo. Então, o terapeuta de ecoterapia ele tem que saber cantar desde da música da barata, da música infantil, até um Milionário Zé Rico. Ele tem que saber cantar as músicas todas, né? Porque o que você gosta de cantar? Eu gosto de cantar um César Menotti e Fabiano. Então vamos cantar um César Menotti e Fabiano. Qual que você quer? Vamos cantar. Aí você coloca ali o celular do lado com uma caixinha ali e vai e acontece. Você estava me contando como é que surgiu esse nome Fer do Bem. Porque na verdade o teu nome é Fernando Alexandre Leite. Né? Por que Fer do Bem? Então o Bruno Marrone, né? Ele tem as redes sociais dele é Fer do Bem, né? Tivemos um encontro. É Fer do Bem dele? Aí a ideia dele é Bruno do Bem, né? Bruno do Bem. Aí um belo dia a gente se encontrou, o pessoal do sertanejo de São Paulo. Aí ele viu meu trabalho, né? Até o Menotti apresentou meu trabalho para ele, mostrou e tal. Então você é bem relacionado com eles. Aí ele pegou e falou, né? Teu trabalho é muito legal. Eu acho que você tinha que colocar Fer do Bem, igual o meu, que é Bruno do Bem. Eu falei, sério? Ele tem algum projeto também, não? Não. Por que ele chama Bruno do Bem? Eu não sei. Até cheguei a não perguntar, mas... Bruno do Bem. Ele faz muito bem, Marrone lá, né? Passou lá. E aí, por fim... Ficou legal, cara. Fer do Bem. Aí, chegou um pãozinho de queijo aí. Olha pra aí. Você, meu irmão. Ei, obrigado, hein? Obrigado. Isso daí é o pão de queijo xodó de Minas. Olha aí, tradição mineira do pão de queijo. Tem um café aqui também, Café caldense, puro, cheiro, que gosto legal, de café hein? de verdade. Dá Eu licença. tenho pra tomar um cafezinho. Obrigado, compadre. Obrigado, Lucas. Mas delícia, então hein? Aí o cara te falou para colocar Fer do Bem. Aí na mesma hora eu abri o celular e mudei na hora. E qual que você usava antes? Eu usava Fer Ecoterapia. Fer? Ecoterapia. Tá. E você faz muita live, né? Faço. Viaja muito também? Você tá falando que Viaja, tem uns projetos aí para fora. Tem uma quantidade de seguidor aí bem bacana. Você tem quantos seguidores hoje, Fernando? Tô com quase 80 mil seguidores. Quase 80 mil? Poxa vida. Aí eu tive algumas lives que eu andei fazendo, né? Eu vi alguma coisa no Instagram teu ali. Do Instituto Federal, lá do Rio Grande do Sul, né? E dei algumas aulas e muitos seguidores, né? Porque hoje o online tá dominando ainda, né? Porque a pessoa fica em casa, não tem um curso de estar se locomovendo, né? Mas o curso do cavalo em si, né? Até mandar um abraço pro Guti, um amigo meu lá de Várzea Paulista. A gente fez um seminário muito bacana agora em Várzea Paulista no mês de julho, né? E a gente pôde aprender muito, né? E o povo do cavalo é muito bom, porque você vê, a gente fez esse curso, o cara do Paraequestre, Marcelo Vigiro, passou algumas técnicas de como ele fazia, né? Aí o menino aqui de Boteiros, o André Carvalhal, do AC Rural Shop, pegou, fez uma soma naquela teoria, né? Então, em 10 minutos, a teoria mudou 5 vezes. Né? Então, facilitando a vida de todo mundo, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto, com a cabeça aberta para aprender. Agora que eu acho que eu fico... Come um pãozinho de queijo aí, comer, fica à vontade, isso é para você. O que eu fico pensando Fernando, assim, você não tem nenhum retorno financeiro, porque isso tem um custo. Você cuidar de um cavalo já custa um absurdo, imagina cuidar de quantos? 4? Você tem esses 4 cavalos para essa finalidade, ecoterapia. Sim. Né? E isso tem um custo, né? Tem um custo. Desculpe te perguntar, mas você tem alguma ajuda? Você tem algum patrocínio? Alguém que... Eu tenho 2 pessoas que me ajudam só. Uma quantia muito pequena, né? E eu tenho que complementar
para poder estar tratando. Então né? você põe do bolso. Põe no bolso. Porque, na verdade, para o último atendimento foi dia 20 de março de 2020, né? Uhum. E a gente programou para voltar em agosto, né? Que a gente achou que a pandemia ia acabar. Mas a gente nunca viveu uma pandemia dessa forma, né? Nos últimos tempos aí. Nos últimos, faz muito. Que eu não conheço nenhuma pandemia, então, na verdade. Aí depois. Teve outras lá na década de 20 lá que teve, né? Aí foi indo. Programas para voltar no começo de 2021. A coisa piorou, né? E as coisas desandaram e foi indo. Por fim, nós estamos aí parados até hoje, né? Aí você fala por quê? Por falta de apoio, né? Aí do município, né? E também esperando acabar a máscara, né? Uhum. Porque hoje a pandemia está pegando as crianças, né? A pandemia está aí ainda, né? Ainda está, né? Ainda existe, pelo menos conta que não acabou total. Esperamos que verdade. acabe, né, Fernando? Mas me diga uma coisa, Fernando. Porque acaba sendo uma coisa cara, né? Você falou que tem 2 patrocínios, né, para te ajudar no trato desses animais, e você não cobra esse procedimento, A terapia funciona. Essa terapia? A ecoterapia, nós temos atendimentos filantrópicos, né? Nós temos assistente social que ela vê se realmente essa família não tem condição de pagar, e temos atendimentos particulares. Quem tem condição de pagar para fazer, a gente reverte para as pessoas que não têm condição de pagar. Você entendeu? Tá. Então todos esses, vamos dizer, essas pessoas que como pedagogo você coordena ali, ou seja, é o fisioterapeuta, quem mais? Fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, né? Temos um médico, né, para estar junto com a gente ali, né? Todos eles fazem esse trabalho voluntariamente. Voluntariamente. Tira lá um dia da semana e vai lá. Vai lá fazer. É tudo por amor à humanidade mesmo, né? Quem sabe uma hora aparecia um empresário da pesada aí para se dar uma mão forte aí, né? E nós estamos preparando aí para voltar. Né? E é um trabalho que tem referência aí no Brasil e no mundo, né? A gente faz aí com muito carinho, com muito amor. Né? Você vê gente da Itália te ligando, perguntando como é que você faz com tal determinada criança. Daí os meios de comunicação estão sendo muito bacana, né? A pessoa te manda um vídeo, aí você retorna, né? Que legal, né? Você vê um pessoal lá em Quilmes, na Argentina, a Daniela sempre me manda um vídeo me falando, Fernando, ô Fer... Ela é argentina? Ela falou, Fer, é 70 quilômetros para frente da capital da Argentina. Você já esteve lá? Já. Aí ela fala, como é que eu faço, Fer? Eu falei, tenta fazer assim. Aí ela faz, não deu certo. Faz de tal forma agora, vamos ver. Se a gente fizer de tal forma, aí ela vai e faz, dá certo. Né? Você vê as coisas... Então vocês trocam uma ideia troca ali, figurinha, né? Que legal. Troca figurinha, você vê as coisas acontecendo e aí se prepara. A ecoterapia é muito gratificante, né? Aí você fala, por quê? Aí você acha que vai acontecer determinada atividade daqui 3 meses e acaba acontecendo semana que vem. Né? Então, e a comunicação da equipe que eu falei, então às vezes você não fala, uma pessoa que está conduzindo um cavalo, às vezes ele sentiu uma coisa diferente, ele já muda o trajeto, que acontece muito, né? Então a gente tem muito essa comunicação do corpo, né? E isso é muito bacana no fechamento do dia. Por que a gente mudou? Por que virou? Por que não continuou num grande circo? Por que já saiu andando? Por que saiu fora da pista? Vocês trocam essas ideias? Troca. Saiu porque eu vi que não estava dando certo. Então eu tenho que fazer uma coisa que dá resultado. Eu não posso perder tempo, né? Entendeu? E teve algum caso assim, Fernando, por exemplo, quais são os países, as pessoas e países que você tem contato? Já fui? Não, que você tem contato. Que você já foi e que tem contato nesse segmento. Eu tive na Argentina, eu tive no Paraguai. Tenho contato com o pessoal na Itália, na Espanha. Tá, e tem algum caso desses países de uma pessoa que trabalha com ecoterapia, um coordenador, ou seja, ou um colaborador, ou seja, um fisioterapeuta, qualquer coisa assim. Olha, eu estou com um problema aqui com um praticante assim, assado, e o caso, a patologia dele é essa tal patologia aqui, o que você me sugere? Porque o procedimento que nós fizemos aqui parece que não está dando certo. Existe isso, essa troca? Existe essa troca. Ele faz o vídeo lá, manda para mim. Vamos conversar? Vamos. Olha, pode conversar depois? Vamos conversar à noite? Vamos. Então, aí pega a pasta,
de todas as informações da gestação até agora, vamos trocar ideia, vamos conversar. Você já foi lá na casa dele? Não, vai lá visitar, vai lá tomar um café. Fala que você está passando pela rua dele lá, vai lá conversar e tal. Observa as coisas, vê como é que tá a vida lá. Né? Se aparenta o que eles falaram para você e vamos conversar, né? E você teve algum problema aqui que eles te deram feedback? Sim, a troca de figurinha é... Legal. Então, assim mesmo, até o Claudio Gucci, que é esse meu amigo de Varza Paulista, que é meu parceiro de live, convidei ele para participar comigo, e eu sempre aprendo muito com ele sobre o cavalo. O cavalo, ele tá ali, ele é educador físico, hein? E ele cuida da tropa dele lá, ele tem 10 cavalos... Assim, ele é funcionário da PAI, mas os cavalos são dele, sabe? E um cara assim, ele tem 61 anos. Mas é um cara que ele sabe muito do cavalo e você para até de respirar para poder escutar o que o cara tá falando, né? Ô, Fernando, você falou em APAI, você atende muito a APAI daqui? Já atendi. Já Atendi a PAI no ano de 2019. Eu atendi, o meu público era da PAI. Atendimento 100% gratuito. E também a Santa Casa de Pote Caldas, né? A Santa Casa de Pote Caldas, nós temos uma parceria muito bacana. E existe ainda uma parceria? Existe a parceria. Né? Foi o primeiro cavalo no estado de Minas Gerais a entrar no hospital. Né? Onde nós tivemos o prazer enorme, né, de fazer a ecoterapia, né, com o pessoal da Santa Casa de Pote Caldas. O Lucas estava dizendo que quando fala em ecoterapia aqui em Pote Caldas, a primeira é Viva la Vida. Né? Parece. Quando joga no Google lá, a gente faz... É que é muito amor envolvido, né? A gente não pensa em retorno financeiro. E quando você faz com muito amor, simplicidade, dedicação, né, as coisas acontecem, graças a Deus, né? E é no tempo de Deus, né? No tempo dele as coisas acontecem. Agora a gente fica pensando, podia aparecer aí que você que é empresário aí, você que, né, conhece o projeto, ou que quer conhecer o projeto, quem sabe, né? Você consegue dar uma mão aí pro Viva la Vida. A gente agradece, né? A gente agradece, a gente está precisando. O homem do bem também, como o Fer do bem, né, Fernando? E nós vamos divulgar a marca dele, né? Sim. Nós vamos divulgar a marca dele, nós temos aí um Instagram aí com bastante gente, a gente vai estar divulgando a marca desse apoiador, né? E também, a gente voltando aos atendimentos, vai ter o banner desse apoiador ali, né? E você volta com esse atendimento assim, a partir de quando? Janeiro. A partir de janeiro. Eu estou buscando parcerias, né? Parcerias, esperando acabar a máscara. Se Deus quiser, vai acabar isso logo. Para a gente poder... Porque geralmente, a maioria das vezes, as crianças têm baixa imunidade, né? Então eu não posso... Foi o que eu te falei. Eles têm que ir embora melhor do que eles chegaram. Eu não posso deixar eles ir embora com uma doença. Né? Trabalha uma patologia e acaba adquirindo outra, né? Vamos dizer assim, né? É a mesma coisa a pessoa chegar, você está com uma dor de barriga, eu dou dipirona para você, é a mesma coisa, não, né? Por aí. Não é verdade? Fernando, e me fala uma coisa, e investimento, a roupa para fazer? A pessoa pode ir do jeito que quiser ou tem uma roupa apropriada, bota, etc. Apropriada. Como é que funciona isso? Que na verdade o praticante tem que ir com uma calça, pode ser uma calça de abrigo, uma calça jeans, né? Sapato fechado. A blusa, a camisa sem decote, né? Principalmente mulher, né? Por que sem decote? Porque é a questão de respeito mesmo, né? De tocar a pessoa, né? E tudo. Às vezes a pessoa vai fazer uma aula de relaxamento. Você está falando de uma roupa mais fechada. Mais fechada, né? Uma camiseta, né? Uma camisa polo. Não vai lá fazer de saia, não é lá fazer de bermuda, né? Não, eu estou dizendo assim, porque os que fazem, como é que chama? Hipismo, sim. Tá? Os que correm com o cavalo e tal, eles usam um capacete, uma bota. O praticante usa capacete, nosso praticante usa capacete. Usa capacete. Aí nós, da equipe, eu uso culote, né? Que é a calça mais justinha, a bota, né? E a camisa polo, né? E o chapelão que eu sei. E o chapelão. Você devia ter trazido o chapelão. Né? Então, eu ia trazer, você acredita? Devia ter trazido. Eu ia trazer, eu acabei deixando ele para trás. Eu gosto de usar o chapéu, tudo, né? Mas é que a gente tem que precaver, a gente trabalha com precaução, né? E quando a gente está andando sozinho também, que está no treinamento, usa o capacete, né? Sim. Fernando, agora me fala uma coisa. Isso é feito só ao ar livre, né? Ao ar livre. Eu gosto de fazer o ar livre, que eu tenho mais resultado do que uma pista fechada. Porque não é só o cavalo. Essa pista fechada, o que é? Um barracão? É um barracão. Eu gosto de fazer na pista aberta.
Por quê? Não é só o cavalo, é o cavalo e o ambiente natural. Aí você começa uma história com a criança ali, e a criança começa a montar a história do faz de conta, né? Então você começa a história, e aí, como é que foi seu dia hoje? Como é que foi sua semana? Aí a criança começa a contar. Aí você trabalha a socialização ali de como está sendo, como é que foi, como é que não foi. E o terreno, né? Como é que é o terreno? Ele tem que ser plano ou ele pode ser subida, descida? Não, é plano, né? Uhum. É plano. É uma pista de 20 metros por 40, né? Aí você tem uma rampa específica para você poder embarcar esse praticante, né? Tá. Para você depois desembarcar esse praticante do cavalo, né? Aí você tem um redondel para você fazer o trabalho ali mais de concentração, né? Nesse redondel, né? Então acontece mais ou menos dessa forma. Você tem um banheiro adaptado, uma sala para poder fazer abordagem psicológica, né? Abordagem fisioterápica, uma maca. Então o negócio tem que ser. E o cavalo ele não dá galope, né? Ou chega a dar. Alguns praticantes a gente acaba fazendo o trote, né? A gente acaba fazendo só o trote, né? Só o trote. Não, né? Até porque você está no chão, você tem que acompanhar, né? O paraequestre você faz, é a última fase da ecoterapia. Paraequestre. Paraequestre? É, paraequestre. É um trabalho que você é o último, é a parte esportiva, né? É a última evolução, né? O topo da linha da ecoterapia, né? Onde as pessoas com deficiência vão participar de competições, né? De hipismo, de salto, mesmo de tambores, entendeu? De equitação, né? Onde você vai trabalhar adestramento do cavalo, enfim. Conheci até o Igor, lá em Várzea Paulista, que é o campeão paraequestre. Né? O Igor, o recorde é 19 segundos. O Igor, ele não é uma pessoa que ele não se move, né? Da cintura para baixo, né? Então ele é um menino que fala 7 línguas, né? Ele faz ali a atividade, né? Ele saiu de São Paulo, foi até uma outra cidade do interior para disputar o ABQM, né? A Associação Brasileira de Quarto de Milho. E ele chegando por lá, ele não conhecia o cavalo, queria competir. Ele chegou, fez amizade com o cavalo, andou com o cavalo 1 hora e foi logo em seguida a competição dele, né? Ele bateu 17 segundos. Mas como é que ele fica preso em cima do cavalo? Tem tem ali uma cela especial. Uma cela especial que vai sentar, ele vai se adaptar para aquilo ali, né? Então tudo é adaptável, né? Ali tem também a forma como ele vai se encaixar ali o pé ali, como que ele vai segurar ali no celote, como que ele vai fazer, né? Que na verdade ele voa, né? Ele voa em cima do cavalo. Porque na verdade o estribo é especial. Se ele não tem esse movimento daqui para baixo, como é que ele se mantém em cima do cavalo, né? É o equilíbrio. Liz Hartel. Então, mas se ele não tem esse movimento, como é que ele faz esse equilíbrio? É que na hora que ele tá a cavalo, você acaba não percebendo que esse praticante, que esse cavaleiro que tá ali, esse esportista, esse atleta paralímpico, né? Que ele é deficiente. Você entendeu? Tem até a Liz Hartel, que é uma inglesa, na década aí de 60, né? Ela competiu muito na Europa e ninguém sabia que ela... Depois de um momento que foram saber que ela tinha essa deficiência, né? Entendeu? Que ela não se movimentava, né? Fernando, eu vou sair um pouquinho aqui ainda seguindo o movimento do cavalo, mas o cara que faz, como é que chama que dá o salto lá que nós falamos? O hipismo. O hipismo. Normalmente são pessoas magras como eu, sim, pessoas leves, né? Justamente para menos movimentos em cima do cavalo. Sim. Né? E uma pessoa que é mais pesada, né? Um cara que pesa aí 90 quilos, 100 quilos, sim, né? Judia mais do cavalo? Como é que é isso? Porque às vezes a gente vê um cara meio... na verdade tem que ser um cavalo mais reforçado, né? Um cavalo mais que esteja preparado para estar recebendo esse praticante ali, né? Para estar fazendo, né? Então eu não posso pegar um cavalo mais fraco que não vai aguentar aquele peso, né? Então eu tenho que ter
essa informação, né? De acordo com o praticante. Qual cavalo que eu vou usar, né? Eu tenho cavalo apropriado para estar atendendo? Não tem, né? Então, o que eu vou fazer? Aí eu tenho que providenciar um cavalo para poder estar fazendo, né? Muito bem. Fernando, e onde é que te acha? Você está Instagram? O Facebook é o Fer Ecoterapia. Como é que é? O Facebook é o Fer Ecoterapia, com EQUO, né? O Instagram é o Fer do Bem, é um chapéu que tá lá. Né? O e-mail é o nandoleite1146 @gmail.com. Né? O 359-9141-7432. Então, se eu entrar no Google e bater Fer do Bem, eu acho você também. Joga. E colocar Ecoterapia Viva la Vida, também já cai na hora. Ficou fácil. Já achou o Fernando. Já estamos lá e estamos aí para fazer o melhor, né? Legal, Fernando. E fala uma coisa para mim, Fê. O que você diria para quem tem um cavalo? Né? Para quem já judiou do cavalo, ou até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Que judia do cavalo, que a gente sabe que isso existe. O que você diria para essas pessoas? E até para quem trata bem de um animal. Seja amigo do cavalo. Né? Seja amigo. Respeita, né? Respeita. Trate ele como um ser nobre, porque o cavalo é um ser nobre. Né? Você vai lá, coloca água limpa para ele, faça amizade, abraça, conversa com ele, beija o seu cavalo, tá? Eu mordo a cenoura aqui, dou pro cavalo e volto na boca de novo. Mas você voltou? Mas como assim? Não, o cara é mais limpo do que eu, ué. O cavalo não come porcaria nenhuma, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter amizade e respeito, né? Empatia. E o mais importante, se colocar no lugar do próximo. Independente seja o cavalo, uma pessoa, porque quando a gente faz isso, a gente vê, né? A gente ficou tanto tempo preso dentro de casa, né? No negócio da pandemia, a gente tiver um cavalo preso numa baia por quanto tempo? Então a gente vê como que o psicológico daquele cavalo fica. Então tem que soltar, deixar ele correr, aquele atleta, né? O cavalo que fica muito tempo preso, você solta ele já sai dando coice, né? Ele sai correndo, uma alegria danada, né? Se alongando. Que coisa, né, rapaz? O cara que tem um animal e ele não pensa isso? Não é possível, né? É que não adianta você ter foto do celular para mostrar que você tem um cavalo de 100, 200, 500 mil reais, né? E ele fica preso numa baia. Fica preso numa baia, né? Então você tem que ter aquele momento de descontração e de alegria dele, né? Ele precisa estar bem também. Eu caí do cavalo, mas caiu por quê? O que você fez pro cavalo? Como que você está conduzindo a vida, a saúde desse animal, né? Então é o que eu falo, tem que ter amizade, empatia, conversar com o animal, porque ele entende, ele sabe. Por que às vezes você vai pôr a mão no cavalo e ele faz assim? Tipo, o que é isso? O que quer dizer aquilo? Então, precisa ver se é uma pessoa que já é do convívio dele, né? Às vezes não é uma pessoa do convívio, porque a pessoa quando do ele convívio... faz isso é porque ele não gostou, né? Às vezes... Porque o cavalo é igual criança. Você chega na casa de um amigo que tem uma criança de 4, 5 anos, ele fica escondido atrás, né? Segurando a perna do pai e da mãe, né? Aí daqui 10 minutos você fez amizade com ele, ele já tá pulando no teu colo, tá brincando com você. E o cavalo é a mesma coisa. Então você tem que ter amizade. Independente dele ser mais dócil, dele ser mais agitado, ele acaba ficando teu amigo. Do jeito dele, mas ele é teu amigo. Do jeito dele. E respeitar. Né? Chega com uma cenoura, dá uma maçã, dá uma manga. Eu tenho a Paola lá. A Paola, ela veio de uma doação. A Paola é uma égua? É uma égua. Ela veio de uma doação de uma fazenda de Jaguaí. A fazenda lá tinha manga e goiaba. Então, a Paola não fica sem manga e sem goiaba. Mas e quando não é tempo de manga? Tem que comprar a temporona. Tem que comprar e dá. A temporona. Tem que comprar e dá. Aí acontece, eu corto e dou, né? A gente tem... Mas vai com caroço e tudo? Então, eu corto sem caroço, sem nada. Tira o caroço. Mas se você der para ela a manga com caroço, ela chupa, parece que foi uma pessoa que chupou aquela manga. Ela chupa o caroço, ela limpa todinho. E ela rejeita o caroço? Rejeita o caroço. É igual a gente comendo. Aí você dá aquela goiaba para ela, né? Ali você dá aquela melancia. E se a goiaba tiver bicho? Come do mesmo jeito. Fernando, que bom, cara, que você veio aqui. Nós falamos um bocado de ecoterapia. Só para a gente encerrar. A ecoterapia, né? E hipoterapia. Qual que é a diferença entre um e outro?
A hipoterapia é mais o andar a cavalo, né? É as atividades de montaria que você faz. Você fazer um passeio para desestressar, vou dar uma volta a cavalo. Não, são as atividades de ecoterapia. O meu praticante, que trabalho que a gente vai fazer? Quantos minutos que a gente vai fazer a montaria? Quantas voltas que eu vou... Esse praticante ele tem que fazer voltas horário ou anti-horário? Quantos 8 eu tenho que fazer para trabalhar o equilíbrio? O 8 que é? É você trabalhar o zigue-zague, né, ali, né? E o 8 você vai, né? Quantos 8 você tem que fazer? Quantas voltas horário? Então, determinado praticante, eu vou fazer 2 voltas horário, 2 anti-horário, vou trabalhar depois o zigue-zague, o 8, né? E tem aquele praticante que às vezes é o pai, às vezes aqui você vai buscar para desestressar, ela vai andar deitado no cavalo. Ah, é? Então ela deita no cavalo para trás, deita no cavalo para frente, abraçando o cavalo para frente, vira a posição ao contrário, né? E vira a posição lateral no cavalo. Se o cavalo estivesse aqui, né? Você vai virar a posição lateral, vira para o outro lado, né? E deita virado para a anca do cavalo, né? Abraçado. A pessoa dorme no cavalo. Que coisa, né, Fernando? Muito bacana. Muito legal, muito bacana. Fernando, então vamos lá. Só para achar, então, bateu lá. Viva la Vida, Ecoterapia Viva la Vida, né? Isso. O Fer do Bem. Sim. É isso? Vai encontrar você nas redes sociais. Estamos aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado eu, Fernando. Nós vamos trocando umas ideias. Eu quero lá conhecer seus cavalos, mas eu vou lá. É um prazer enorme poder te receber lá. E eu quero que você vá lá, o Lucas, toda a equipe aí, né, do podcast, para estar participando com a gente lá. E vai ser muito bom. Vai ser um prazer enorme. Vai ser um momento único, viu? Muito obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado. Gente, nós vamos fechando aqui o nosso podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo hoje aqui. Falamos de ecoterapia, o Fernando explicou um bocado de coisa pra gente. Se você tiver alguma dúvida, é só você entrar lá, Fer do Bem, você vai encontrar. E ecoterapia Viva la Vida, você vai saber tudo, vai encontrar o Fernando por aí, tá? E você vai nos encontrar no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram, nós estamos por aí, bateu. Café com Manteiga, podcast, você vai achar a gente também, tá? Aí você pode se inscrever, né, para estar junto com a gente sempre, ativar o sininho, porque toda vez que você ativa o sininho, você vai saber que tem um episódio novo e você vai, toda quinta tem um episódio novo, na verdade, ativa, né? Comenta, dá like pra gente aí, assim você vai caminhando junto com a gente, tá bom? Teve com a gente aqui mais uma vez o nosso pãozinho de queijo, o Xodó de Minas, o café caldense maravilhoso e a Evolível Kombucha é o chá da vez, o chá que nos dá, no momento de felicidade, que nos dá um bem-estar diariamente, um bem-estar danado, tá bom? E você, principalmente você que esteve com a gente, muito obrigado, um grande abraço, a gente vai se falando por aí na próxima quinta-feira. Café com Manteiga está de volta aqui, queira Deus que seja assim para todos nós, tá? Nós daqui, você daí. Um abraço grande, fica em paz, vai na fé e até lá.